Bom dia a todos. Hoje nós iremos iniciar, com a história de Tobit e Tobias e o anjo Rafael, tá? Eu vou ter que falar um pouquinho mais sobre a vida deles para me entrar na história para vocês não se perder, tá bom? Então, nós vimos que ele teve um filho que ele deu o nome de Tobias. E continuando. Depois de partir para o exílio entre os assírios, feitos prisioneiros, cheguei a Nínive. Isso aqui é o pai de Tobit, é o Tobit que está falando. Todos meus irmãos e os que eram da minha etnia comiam dos alimentos dos pagãos, mas eu tomei cuidado para não tocá-los. Por isso me lembrar do meu Deus de todo o coração. O Altíssimo fez-me ganhar o favor de Salmanasar, de quem me tornei fornecedor de tudo quanto ele precisava. Fornecedor, ele tinha condições de dar alimento, tudo, né? E assim ele não precisava comer das comidas dele. Eu viajava para a Média até sua morte, e ali fui depositando em bolsas 10 talentos de prata na casa de Gabael, irmão de Gabri, em Rages, na Média. Depois que Salmanasar morreu, o filho dele, Senaqueribe, ficou rei em seu lugar. As vias de acesso, ele depositava dinheiro dele, sempre que ele viajava, ele depositando em bolsas 10 talentos de prata, todas as vezes que ele ia lá. Aí ele morreu e ele não pôde mais ir lá para recuperar o dinheiro dele. Por que que ele não pôde? Porque as vias de acesso a essa cidade de Média se interromperam e não pude ir mais lá, ele declara. No tempo de Salmanasar, e o dinheiro dele ficou lá, né? No tempo de Salmanasar, dei muitas esmolas. Ele era bem de vida, bem, né, financeiramente. A meus irmãos, os que eram da minha etnia, dava do meu pão aos que tinham fome, e roupa aos que estavam nus. Também, caso viesse um compatriota morto e lançado fora dos muros de Nínive, dava-lhe sepultura. Ele tinha um coração muito bom e generoso, né? Também sepultei os que Senaqueribe matou quando voltou da Judéia, fugindo, pois o rei do céu o castigara por causa das blasfêmias que ele tinha proferido. Nessa ocasião, despeitado, matou a muitos israelitas. Ele cometeu muitas coisas erradas. Eu recolhi os corpos às escondidas e os sepultava. Senaqueribe mandava procurá-los, mas não mais os encontrava. Um dos moradores de Nínive foi denunciar ao rei que eu era quem o sepultava, mas me escondi. Ele também poderia ter sido morto. Quando soube que o rei estava ao par do que eu fazia e que eu era procurado para ser morto, eu fiquei com muito medo e fugi. Toda a minha propriedade foi confiscada. Você está vendo que não tem muita diferença no nosso dia hoje não, né, gente? Muita perseguição, confisca o que você tem, né? Isso acontece até no dia de hoje. Presta bem atenção. Toda a minha propriedade foi confiscada e nada me restou que não fosse levado para o tesouro real. Por que que confiscou? Porque ele enterrava os israelitas que ele via morto, né? O tesouro real. Só ficaram a minha mulher Ana e meu filho Tobias. Ele perdeu tudo. Não havia passado 40 dias e os 2 filhos de Senaqueribe o assassinaram e fugiram para as montanhas de Ararat. O próprio filho matou ele, hein? Seu filho, Assaradom, reinou em lugar dele e nomeou Aicar, filho do meu irmão Anael, para dirigir todas as finanças do reino, com poder sobre toda a administração. Olha só como que Deus faz as coisas.
o próprio irmão dele, desse que tinha perdido tudo, foi ser o administrador de tudo, né? Então, Aicar intercedeu por mim. Deus é fiel, né? E eu pude regressar a Nínive. Esse Aicar tinha sido chefe dos copeiros, chanceler, administrador encarregado das finanças durante o governo de Senaqueribe, rei de Assíria, e Assaradom confirmou no cargo. Aicar era do número de meus irmãos e da minha parentela. Deus colocou justamente uma pessoa da parentela dele, irmão dele, para ser cuidar de todas as finanças, né? E ele pôde interceder e pegar de volta o que ele tinha, né? Aí nós vamos continuar mais um pouquinho para não ficar longo, depois nós continuaremos, tá? Durante o reinado de Assaradom, voltei para minha casa e minha mulher Ana e meu filho Tobias me foram restituídos em Pentecostes, que é uma festa nossa. Todo mundo sabe o que é a festa de Pentecostes, né? Onde todo mundo foi batizado com o Espírito Santo, né? Que até hoje é comentada, que é uma festa nossa, a Santa Festa das Semanas. Foi-me preparado um bom almoço. Reclinei-me para comer e a mesa foi servida com pratos em abundância. Disse então ao meu filho Tobias, presta bem atenção, agora que nós vamos começar na história do Tobias, tá? Depois dessa parte aqui. Disse então meu filho Tobias, vai ver se encontras entre nossos irmãos deportados em Nínive algum pobre que tenha na mente o Senhor de todo o seu coração, traze-o aqui para que tome refeição comigo. Eu vou te esperar até que voltes. Tobias saiu à procura de um pobre entre nossos irmãos e ao voltar disse, meu pai. Respondi-lhe, que há, meu filho? E ele, há alguém da nossa nação que foi assassinado, lançado à praça pública e lá está estrangulado. Imediatamente deixei o almoço sem mesmo prová-lo e fui buscar o corpo, removendo-o da praça para um esconderijo, até o sol se pôr. Então dei-lhe sepultura. Voltando, tomei banho e fiz minha refeição com muita tristeza, lembrando-me das palavras dos profetas Amós, proferida contra Betel. As vossas festas vão se transformar em luto, olha a profecia, e todos os vossos cantos em lamentação. Então chorei. Depois do pôr do sol, saí de casa, fiz uma cova e enterrei o morto. Meus vizinhos zombavam de mim, dizendo, esse homem não tem mesmo medo, já foi procurado por esse motivo, para ser morto, teve de fugir, e agora de novo, andando sepultando os mortos? Nessa mesma noite, depois de tomar banho, após tê-lo enterrado, saí para o pátio da minha casa e adormeci junto à parede com o rosto coberto por causa do calor. Olha o que aconteceu. Eu não sabia que havia pardais. Pardais. O que pardais fez? Eu não sabia, né, que havia pardais aninhados na parede, acima de mim, e seu excremento quente me caiu nos olhos, produzindo manchas brancas. Fui ao médico para me tratar, mas quanto mais pomadas aplicava, tanto mais os olhos cegavam, com as manchas, até que fiquei totalmente cego, por causa do quê? Do excremento de pardais. Permaneci com os olhos inutilizados por 4 anos, deixando todos meus irmãos consternados a meu respeito. Aicar me sustentou por 2 anos, até sua partida para Elimaida. Nessa situação, para ganhar dinheiro, minha mulher Ana fazia trabalhos femininos, fiando lã, entregava-os aos seus patrões e eles pagavam-lhe o salário. No dia 7 do mês de Distros,
ela concluiu uma peça de tecido e a entregou aos patrões, os quais lhe pagaram todo o salário e ainda lhe deram um cabrito. Entrando o cabrito em nossa casa, começou a balir. Chamei então minha mulher e perguntei: de onde é esse cabrito? Será que não foi roubado? Devolvo aos donos, pois não podemos comer nada que seja roubado. Ela me disse, presta bem atenção. Foi-me dado como gratificação além do salário. Eu, porém, não acreditei nela e continuei dizendo que restituísse o cabrito a seus donos. Por causa disso, sentia-me envergonhado diante dela. Então ela replicou-me: onde estás as tuas esmolas? Onde as tuas boas obras? Vê que todos eles são reconhecidos só por ti. Ele não reconheceu e valorizou que a mulher dele também tinha ganho, né? Ele estava duvidando da esposa dele. Isso também não agradava a Deus, viu, gente? Né? Porque ela ganhou como gratificação e ele queria que ela devolvesse. Então, nós vamos parar aqui e depois nós iremos continuar, aí que nós vamos entrar na história de Tobias e o anjo, tá bom? É muito interessante essa história, eu quero que vocês conheçam ela. Então, nós vamos continuar na nossa oração, tá? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque cada vez que humilhados e arrependidos nós chegamos a ti e confessamos nossos pecados, temos a certeza de que somos perdoados. Cremos, Jesus, que em ti está o perdão dos pecados, que em ti temos paz com Deus. Hoje nós te pedimos perdão, Senhor, perdão pelas nossas fraquezas e infidelidade, né? Infidelidade. Perdão por tudo que nós fazemos de errado. Peraí, eu queria pôr uma musiquinha para nós, mas tá difícil aqui. Eu vou ver se eu consigo, tá? Depois, agora, senão nós vamos... Hoje nós te pedimos perdão, Senhor, perdão pela nossa fraqueza e infidelidade, perdão, Senhor, pelos nossos descaminhos e distanciamento da Tua palavra em nossa vida, perdão, Senhor, por não vivermos segundo Tuas leis, por resistirmos ao Teu amor, por não sermos mais assíduos à mesa eucarística, perdão, Senhor, por não buscarmos mais a Tua graça, por vivermos nossa vida do jeito que nós queremos, sem consultar o Senhor. Perdão, Senhor, por todo orgulho em nosso coração, por todo pecado contra os teus mandamentos. Perdão, Senhor, por não te amarmos ainda com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Perdão, Senhor, por usarmos teu santo nome em vão, por não cumprirmos nosso compromisso de cristão. Perdão, Senhor, por não honrarmos nossos pais como deveríamos, por blasfemarmos contra nosso próximo, por maldizê-lo e matar a vida de Deus em seu coração, desviando-o da fé em ti. Perdão, Senhor, por todas as vezes que temos agido mal contra as pessoas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Peço a Ti nessa manhã, meu Pai, que o Senhor vai de encontro a todos aqueles que estão orando, clamando comigo, pedindo, Senhor, uma direção na sua vida, Senhor. Aqueles que não crê, Senhor, que o Senhor dê, Senhor amado, um pouquinho de fé para eles ver, Senhor, a quão grande é a Tua magnitude, Senhor amado, nesse mundo. Vai abençoando aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acamados, desempregados, desanimados. Senhor, vai passando na frente, meu Pai. Abençoe a nossa nação. Entra no UTI, CTI, faz um mover muito grande. Abençoe todas as crianças que estão com câncer, Senhor. Aqueles que fazem hemodiálise, aqueles que têm problemas sérios de respiração, Senhor. Vai, Senhor amado,
curando, libertando, Senhor. Entra nessa casa, Senhor, que só tem nuvens negras, Senhor. Nem o sol entra nessa casa, Senhor. Abre a janela, abre as portas, Senhor, que o vento de Deus sopra hoje, Senhor, nessa casa. Vai derrubando todas as falsas enfermidades, em nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado. E até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus, tá? Vamos continuar firmes, vamos confiar que Deus, ele pode mudar de um dia para o outro a vida de qualquer um. Basta você crer e ter fé, tá? Obrigado. E até a próxima, se Deus nos permitir.